Fala, Fiel, tranquilo? O Coringão conheceu seu grupo da Sul-Americana, adversários definidos, e a gente vai em busca desse título inédito para o Corinthians nesse ano de 2025. Vamos ver também todas as informações atualizadas dessa final de Corinthians e Palmeiras. E o Coringão que saiu na frente com o gol de Yuri Alberto e agora tem a vantagem do empate jogando na Neoquímica Arena. Então já se inscreva aí no canal, você que ainda não é inscrito, que a gente bateu 18 mil inscritos. Obrigado a cada um que faz parte dessa comunidade. Estamos chegando nos 20 mil inscritos e assim que bater essa meta vamos ter sorteio de 3 camisas aqui no canal. Uma camisa para cada ganhador, então se inscreva para você não ficar de fora e já ativa o sininho, as notificações para você não perder o dia do sorteio. Então já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho e você que acredita no título do Paulista. Vamos lá com a Sul-Americana, grupos da Sula, muitos chamando de Super Sula. Independiente, Guarani do Paraguai, o Nacional Potosí e o Boston River. Bom times brasileiros terem escapado do Potosí, que é o mais alto dos times dos 64 é no times. céu, né? 4 mil e tralalá. Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo. Equador. Exatamente. E o Vitória, bom lembrar, né? E o tem muito genérico, né, na Sul-Americana. Que tá nesse grupo aí, viu? Os caras deixaram o Vitória lá em 2 Um grupos. grupo equilibrado, hein? É, equilibrado. Católica de Quito, Defensa e Vitória vão brigar pelas vagas. É bom lembrar que o primeiro passa e o segundo vai para repescagem com os terceiros colocados Esse grupo da é difícil. Libertadores. América de Cali, Huracan, Racing, o Uruguaio e o Corinthians. Está complicado pro Timão? Você fala já já. Esse grupo é difícil. Fala já já. Pegou o Racing do Uruguai de novo, né, É. o Corinthians, né? Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e o Atlético Grau. Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé e o Muxuc Runa. Grande Muxucuna. É o Muxucão? Eu não conheço bem a história do clube. O Chucão da Massa. Da massa. Eu vou te contar a história já já. Obrigado. Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José. Viagem pra Oruro. Não é fácil. Viagem chata pra Oruro. Que delícia. Lanús, que já ganhou essa competição. Olha o Vasco aí, ó. Puerto Cabello É o meu time na Venezuela. e o Melgar, do Birner também. Torço para o Puerto Cabello. Melgar é o atual líder do peruano. Atlético Mineiro, Caracas, que já esteve na Libertadores em grupo com o Atlético Mineiro Ano passado. recentemente. Cienciano e o Deportes Iquique. Altitude em Cusco contra o Cienciano, o primeiro campeão da Sul-Americana em 2004. Esse jogo, por exemplo, dá pra dar aquela poupadinha. 3,300. Dá pra dar poupadinha aqui. Esse é um grupo de 3,390, logística chata para Caracas exato. e para Cusco, mas tecnicamente é um grupão para jogar. É um grupo bom. É o, né? melhor, é o grupo pra mais passar em primeiro. acessível da Sul-Americana do ponto de vista técnico. Mas me pareceu que você teve uma certa preocupação com o Corinthians. né? Assim, o América de Cali é cabeça de chave. O América de Cali vem fazendo, assim como o Atlético Nacional, falamos da Libertadores, uma boa campanha. Depois de ter passado anos e anos no ostracismo, né? Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Colombiano. O Huracan vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino. 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. É isso, tem jogado bem. E o Corinthians, a gente não sabe como é que ele vai lidar com essa fase de classificação, essa primeira fase da Sul-Americana, olhando para o Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração que passa um e o segundo vai para playoff, é um grupo com armadilhas. Eu não consigo cravar que o Corinthians vai passar em primeiro. Eu acho que tem disputa aí. É o melhor time da chave, isso. mas tem disputa aí. Porque se você dissesse, se você afirmasse, o Corinthians vai com sua força principal em todos os jogos da Sul-Americana, eu acho que aí a chance de Mas passar vai em sofrer primeiro no brasileiro. Era exatamente. A gente viu ano passado como custou para o Corinthians o É brasileiro. isso, exato. E aí, assim, Saiu da a Sula questão é que- esse é um planejamento mais difícil. No caso do Corinthians, é mais difícil de fazer. Sim. Por conta da dificuldade, entre aspas, do grupo, eu acho que não é um planejamento tão simples. Porque eu olho para o grupo do Atlético, para a dificuldade de logística, para a qualidade que o Atlético tem, potencial que tem, para o que pode fazer no brasileiro, eu, sendo um gestor do Atlético, eu não teria muita dúvida de, na fase de grupos, olhar especialmente para o Campeonato Brasileiro. Não quer dizer, evidentemente, que na hora que você chega numa fase aguda, em quartas de final, aí você pode mudar. Aí você pode começar a olhar de outro jeito. Mas acho que dependendo do quanto é acessível a sua fase de grupos, faz sentido você falar, não, agora meu foco é no A gente brasileiro. não pode esquecer que nas 2 últimas Sul-Americanas, o Corinthians, mesmo quando estava com o Luxemburgo, Sim. e na última, o Corinthians foi levando do jeito que dava. Isso. E foi passando.
Chegou na semifinal. Aí você chega na fase decisiva, semi e final, cara, aí você abraça e vai, Isso. né? Você- O São Paulo fez isso também, né? É para isso que... Aí tudo bem. Sim. Aí tudo bem. O Luxemburgo pedia para perder de todo Nossa, jeito não. e o time não E perdia. numa dessas... É Botou verdade. os meninos, botou o Surgiu Moscardo, o Moscardo, e descobriu o Moscardo. Descobriu o Moscardo, né? O Moscardo não saiu mais. Então, eu vejo desta maneira. Estrategicamente, o clube precisa definir como ele vai se comportar. Isso vale para todos, de Libertadores e Sul-Americano. Como eu vou me comportar aqui? Não, vamos levando tudo, vamos ver como acontece. Isso é um perigo, né? Então, mas o raciocínio, Sem ter uma estratégia clara. usado por São Paulo pelo Jean, que deve priorizar as Copas, não vale também para o Corinthians? Então, quando você prioriza a Copa, isso quer dizer que você pode voltar para a Sula no ano que vem. Sim. Se ele E achar o Corinthians que tem o lugar time dele para é a brigar Sula, por vaga tudo bem. direta na Libertadores. Exatamente. Tem que brigar por vaga direta. Exatamente. O primeiro objetivo do Corinthians tem que ser brigar por vaga direta na Libertadores. Via brasileiro. Via brasileiro. Não, e eu acho, Birner, Eu concordo com você. eu tenho essa lógica enfim, de que tem os times que podem olhar para as Copas, mas acho que mesmo esses times, a depender do grupo, e aí entra a questão que o Zupac está falando, mas mesmo esses times que dizem vou priorizar as Copas, o que eu quero dizer, o priorizar a Copa é assim, na hora que você vai jogar uma Copa do Brasil, não tem discussão, você vai com o seu time principal, se a sua prioridade são as Copas. Mas mesmo quem prioriza a Copa, na Sul-Americana, a depender do grupo em que ele está inserido, eu acho que dá muito bem para você. Não, tudo bem, minha prioridade são as Copas. Mas... Só que assim, nesses jogos aqui, nessa fase, contra esses times, É que o Corinthians eu posso... caiu num grupo difícil. Exato, É, exato. vão ter- Por isso o dilema que o... Vão ter 2 reencontros no grupo do Corinthians. No Huracan está o Cantilho, ex-volante do Olha Corinthians. isso. E no América de Cali está o Quinteiro, que foi carrasco do Corinthians pelo Racing na última Sul-Americana. O Quinteiro teve que voltar para a Colômbia, problemas familiares. O Quinteiro não é um cara muito simples, né? Voltou para o América de Cali e lá está jogando bem. América de Cali, que é o clube que projetou para o futebol o Fred Rincon, ídolo do Corinthians. O Rincon foi velado, inclusive, no estádio do América de Cali. São algumas temáticas interessantes. Lembrando que o América foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Nacional. Edição. Agora eu fico pensando aqui, a gente pode até colocar o grupo do Corinthians na tela, como o Corinthians vai encarar essa Sul-Americana, né? O Corinthians, em outros anos, foi com equipes mistas, mas acabou avançando, né? A gente viu no ano passado, parou na semifinal contra o Racing, que acabou campeão. Mas ali, a hora que chegou na final é que, nas fases mais agudas, que começou aí com o time titular, né? Agora vamos ver o Corinthians como vem esse ano, né? E depende muito do que vai acontecer também nessa final do Campeonato Paulista. Aliás, já a gente vai falar do Corinthians dessa primeira vitória no jogo no Allianz Parque, na primeira final deu o Corinthians, a gente vai falar já sobre isso. Mas vamos ver como vem o timão aí, né? Se vem com essa vitamina de um título paulista ou não também, né, Elton? Eu acho que o Corinthians deve seguir o mesmo caminho das temporadas passadas, né? Eu acho que vai olhar para o Campeonato Brasileiro com muito cuidado, porque na temporada passada passou sufoco, conseguiu chegar à final da Sul-Americana, ou à semifinal da Sul-Americana contra o Racing, colocando o time misto contra o Fortaleza, venceu o jogo no Castelão e aí percebeu, opa, dá para ir mais longe. Mas não era prioridade do Corinthians naquele momento. O próprio Emiliano Dias, né, o filho do Ramon Dias, falava que a prioridade era o brasileiro. E como temos agora a primeira fase espremida, né, antes do Mundial de Clubes, isso vale para o Fluminense, que vai disputar o Super Mundial e está na Sul-Americana, imagino o brasileiro como prioridade para muitas dessas equipes, porque vai ser um calendário bem espremido, né, até junho, quando tem essa pausa de um mês praticamente para o Super Mundial. A família Dias parece ter o antídoto para parar o poderoso Palmeiras de Abel Ferreira. Em 3 jogos de Ramon e Emiliano no comando do Corinthians contra o rival, são 2 vitórias e um empate. Nos duelos, o Timão finalizou muito menos do que o rival, mas teve como principal mérito a eficiência. O primeiro clássico entre os técnicos ficou marcado pela cabeça de porco, atirada no gramado por um torcedor corintiano na Neoquímica Arena. O começo da partida foi um massacre do Palmeiras, que perdeu várias chances. Mas o Timão soube segurar a defesa e venceu por 2-0, com um golaço de Garro. Yuri fechou o placar. A vitória marcou a arrancada do Timão, que saiu da zona de rebaixamento para os playoffs da Libertadores. Ahora sí entendí lo que es Corinthians Palmeiras, así que la verdad que lo disfrutamos mucho.
El grupo lo está disfrutando mucho también, venía muy presionado también. Vinimos para eso, para vivir estas cosas. Na fase de grupos do Paulista de 2025, quem brilhou foi o goleiro Hugo Souza. Ele defendeu um pênalti de Estevão nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o empate por 1-1 no Allianz Parque. Yuri Alberto viveu de tudo. Fez gol, provocou a torcida adversária e acabou expulso após simular uma falta. Hoy no se jugó como queremos nosotros, como quiere el grupo. Tenemos que mejorar, pero los resultados están a la vista, estamos contentos, tenemos que seguir mejorando. Nos gusta ganar, pero bueno, el fútbol es así. No domingo, o Corinthians finalizou apenas 3 vezes, contra 22 do Palmeiras. Mas a equipe do técnico Ramon Dias foi letal no Allianz Parque. No único chute certo alvinegro em toda a partida, o Corinthians balançou a rede, venceu com mais um gol de Yuri e levou uma grande vantagem para o duelo de volta da decisão que será na Neoquímica Arena. Hoy lo que más me gustó del equipo, cómo fue estratégicamente, tácticamente, sabiendo que ellos es un equipo que presiona mucho, presiona en todos los sectores, pero jugamos muy bien defensivamente. Pudimos hacer circulares que ellos tuvieran un desgaste y no pudieron entrar. No pudieron entrar por el esfuerzo que hicieron tácticamente. La verdad, yo tengo que felicitar a los jugadores porque los partidos se ganan tácticamente, con la intensidad que tuvieron, con la concentración que tuvieron. Me gustó mucho porque este equipo está haciendo un esfuerzo y se lo merece. Acho que no fue una estrategia defenderse. Lo que pasa es que estás hablando de un Chimi, tiene el mejor entrenador de Sudamérica, tiene el elenco, gastaron no sé cuántos millones, no es tan fácil. Nos propusimos también atacar, tener tenencia de bola, mas él es también, el adversario también juega en su casa, en su campo, con el sintético. No es fácil. O futebol é isso mesmo, 22-3. Já não é a primeira vez o ano passado em casa deles, que perdemos lá. Eles fizeram também durante o jogo todo 3 remates. E o futebol é isto, é eficácia, é eficiência. Acho que foram melhores em 2 quesitos. Duelo do meio campo eles foram melhores e foram melhores na eficácia. Se Ramon e Emiliano conseguirem manter a invencibilidade contra Abel, o Timão vai quebrar um jejum de 6 anos e voltar a ser campeão. Muito bem, seu Elton Serra, corintianos felizes, mas não empolgados, a ponto de falar, o título está na mão. Conversei com vários hoje e a visão é mais ou menos essa. Qual a porcentagem que se daria que o título passa a ser mais próximo do Corinthians? Ou para o Palmeiras ainda poder ser tetracampeão? Qual a porcentagem que se põe na balança aí? 55% para o Corinthians, né? Porque leva uma vantagem para casa, né? Consegue uma vantagem vencendo fora de casa. A gente até comentava sobre esse primeiro jogo, o quanto seria importante esse primeiro jogo para decidir o campeonato, porque tem a data FIFA, tem os jogadores que serão convocados, né? Tem aí essa questão, né, de como eles voltarão para o jogo da volta, muito próximos ali, né, do último jogo nas eliminatórias. No caso do Memphis ainda tem um tempinho um pouco maior, né? Porque a Holanda joga antes, 2 dias antes do último jogo, por exemplo, da seleção brasileira. Então, tudo isso pode pesar no jogo da volta e o Corinthians conseguiu um bom resultado, né, nesse jogo de ida. Mas é claro que tudo isso, né, olhando para um Palmeiras que se acostumou a decisões, a reverter inclusive resultados, em ser uma equipe que se supera bastante em situações como essa, não dá para descartar uma equipe que, no mínimo, né, pode igualar esse resultado nos 180 minutos. Mas foi uma baita de uma vantagem, né, Edu? A gente sempre fala que o Corinthians, se conseguir se encaixar defensivamente, o trio decide lá na frente. E foi o que aconteceu, né? Passe do Memphis, gol do Yuri Alberto. A questão é o Palmeiras agora passar por esse sistema defensivo no jogo da volta com o Corinthians jogando em casa. E a questão é que o torcedor do Corinthians não, digamos, julga a equipe quando ela joga atrás, né? Baixando linha, se fechando, mesmo em casa. Então, é um torcedor que se acostumou a isso, não é o torcedor que exige que o time jogue para frente o tempo inteiro. É um fator dificultador muito grande para essa equipe de Abel Ferreira, por isso eu acho que a vantagem do Corinthians é boa. Não é muito boa, é boa. É uma vantagem de 55%.
Tô curioso para ver como as equipes vão chegar, né? Para a próxima quinta-feira, sem ser essa outra. Depois desses jogos das seleções, desfalques dos dois lados. Vamos aguardar. Se não vai ter mudança também, vamos ver. E aí, Fiel, o que você achou do grupo do Coringão na Sul-Americana e os seus palpites aí? O Coringão vai levantar essa taça do Paulistão? Já deixa aí nos comentários a sua opinião. E sobre o grupo da Sul-Americana, ó, quem tá de volta, hein? O América de Cali contratou no início do ano e ele vem jogando bem, tá sendo protagonista do time, o Juan Quintero, ele que jogou pelo Racing da Argentina e foi responsável por marcar aqueles 2 gols onde a gente jogou lá na Argentina no segundo jogo da semifinal, e o que foi o suficiente para eliminar o timão da competição naquele momento. Ele foi contratado pelo time colombiano no começo desse ano e o América de Cali, aí, que é uma tradicional equipe da Colômbia, está em 3º lugar do campeonato nacional lá da Colômbia, a 2 pontos do líder e com um jogo a menos. E eles costumam mandar os seus jogos ali no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, que tem capacidade ali mais ou menos para 35 mil pessoas. E outro que é conhecido da Fiel aí, que joga pelo Huracán da Argentina, o reencontro vai ser com Vitor Cantillo, o meio-campista que defendeu o Coringão entre 2020 e 2023. Ele está no Huracán e vai ser aí um reencontro da Fiel com o Vitor Cantillo, mais um time aí que vem trazendo alguma lembrança, alguma situação inusitada aí diferente. O time argentino parece que vem embalado em uma sequência de 7 jogos de invencibilidade e ocupa atualmente a 2ª posição no grupo A do campeonato argentino. Os 2 times aí na 2ª posição dos seus respectivos campeonatos. E tá atrás apenas do Boca Juniors, ó. Tá indo bem até lá o Huracán. E o Racing do Uruguai, né, que volta ao caminho do Coringão após um ano, né? A gente jogou contra eles no ano passado. Na fase de grupos da Sul-Americana, vantagem para nós, Coringão. Empatamos em 1-1 lá em Montevidéu e ganhamos por 3-0 em Itaquera. Então é isso, Fiel. Algumas informações aqui também interessantes sobre a Sul-Americana é a ordem dos confrontos que eu trago aqui para vocês. Ainda não está com data definida, né? As datas ainda vão ser definidas, mas a ordem estabelecida já é essa, é oficial, tá? Peguei aqui do site da Sul-Americana, vai ser primeiramente Corinthians e Huracán. Então o Coringão vai mandar o seu primeiro jogo aí na Neoquímica Arena em casa e vamos enfrentar o time do Vitor Cantillo no primeiro jogo da Sul-Americana. Depois vamos para jogo fora contra o América de Cali, contra o time do Juan Quintero, né, ex-Racing da Argentina. E depois 2 jogos seguidos em casa, contra o Racing do Uruguai, onde a gente ganhou de 3-0 no ano passado. E depois o América de Cali, a gente fazendo o confronto de volta, trazendo esse jogo para dentro de casa. E depois os 2 últimos fora, hein, Fiel? Então é importante o Coringão aí já nesses 4 primeiros jogos aí, né, mais 3 que a gente vai mandar dentro de casa, pontuar o máximo de pontos, para depois não ficar precisando ali contra o Racing do Uruguai ou o Huracán jogando fora de casa. Então a ordem vai ser essa do Coringão: primeiro jogo em casa, aí vai para fora, depois mais 2 jogos em casa e os 2 últimos fora de casa. Agora só falta definir as datas e a fase de grupos vai começar no dia 1º. 1º de abril agora começa a fase de grupos e vai até dia 28 de maio. Então praticamente 2 meses aí de fase de grupos. Os primeiros colocados, como você sabe, é a mesma coisa do ano passado. Quem ficar em primeiro já avança direto para as oitavas de final. Aquele que ficar em segundo vai precisar enfrentar no mata-mata o 3º colocado dos grupos da Libertadores, entre a data 16 e 26 de julho. E aqueles que vencerem esse mata-mata vai também às oitavas. E a decisão, a final, na verdade, né, tá marcada para o dia 22 de novembro e vai ser disputada na Bolívia, no estádio Ramon Tarruite Aguilera. Então vai ser lá na Bolívia, a final no dia 22 de novembro. E aí, Fel, confiante aí pra gente levantar esse troféu inédito pro Coringão. Ano passado foi por pouco, eu acho que o Corinthians perdeu mais para ele mesmo, apesar do Racing ter feito bons jogos, mas o Corinthians perdeu mais para ele mesmo, e com total também mãozinhas ali de Ramon Dias, que foi crucial também para essa eliminação do Coringão. E esse ano a gente vai, mais uma vez, caímos na Libertadores, mas talvez esteja escrito
para a gente ganhar essa Sul-Americana. Vamos pensar dessa maneira. Então, obrigado aí, participação de cada um, 18 mil inscritos aqui no canal, gratidão a cada corintiano, cada um dá fiel presente aqui. Então, se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!